Pessoal, por aqui Felipe Lopes. Gostaria de dar um grande abraço em vocês e já dizer que se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa fazer isso agora. Se inscreva no meu canal no YouTube Felipe Lopes, porque você se inscrevendo no meu canal, automaticamente o YouTube ele vai lembrar quando eu gravar vídeos, quando eu ministrar algumas aulas e publicar neste mesmo aplicativo, ele vai lembrar você. E isso é importante para mim porque eu quero inovar e levar conhecimento a você. Então você que gosta de conhecimento, que gosta de aprender, que gosta de se desenvolver como ser humano, desenvolver naquele contexto a qual você está inserido, a sua empresa, enfim, que você possa se inscrever no meu canal. Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente com vocês. Na verdade, eu gostaria de ministrar uma aula aqui, pela qual eu ministro nos meus treinamentos presenciais, nos meus treinamentos online, nas consultorias pela qual eu estou dando a algumas empresas, enfim, a qual eu tenho mostrado resultado para as pessoas me pagam para que eu possa levar algumas metodologias a elas e elas de fato obterem resultado, seja na sua forma pessoal, como pessoa, como indivíduo, ou seja também dentro das suas empresas, para que elas possam faturar mais, ganhar mais, enfim, para que elas possam se desenvolver e fazer sentido aquilo que elas fazem todos os dias. Pois bem, eu já gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. O que explica uma empresa assim como a Apple, assim como a Harley Davidson, assim como a Disney, grandes empresas como essa, extrapolarem os seus resultados, ou seja, faturarem muito mais diante da perspectiva do mercado, ou seja, diante da crise pela qual nós estamos passando? O que faz essas empresas ainda serem empresas que faturam muito? Empresas que dificilmente serão impactadas por um momento econômico pela qual nós estamos vivendo. O que faz a Apple, por exemplo, ser diferente da Dell, ser diferente da HP, diferente da Toshiba, diferente de tantas outras empresas que faz o mesmo que ela faz? Porque essas mesmas empresas, ou seja, essas outras empresas que são concorrentes da Apple, por exemplo, aqui, o caso muito simples, e depois nesta aula você entenderá melhor porque eu trago a Apple aqui, tá? Neste vídeo dando exemplo para você. Por que essas empresas, elas são diferentes, elas obtêm resultado diferente? Porque as outras empresas, assim como a Apple, têm empresas de marketing, têm consultores, têm treinadores, têm mentores, têm tantas e tantas outras pessoas que lhe dão todo o suporte necessário. Sendo que essas pessoas, elas são amparadas pelos melhores. Ou seja, são as melhores empresas de marketing, são os melhores consultores, são as melhores pessoas dando suporte a essas mesmas empresas como a Apple. E o que explica a Apple ser diferente dessas empresas? O inglês Simon Sinek, ele fez essa pergunta e ele chegou na seguinte conclusão. E a pergunta que Simon Sinek fez a ele mudou todo o contexto dele, mudou todo o contexto pela qual ele está inserido. Todo o contexto pela qual nós estamos inseridos. Então, se você aprender o que eu quero ministrar aqui agora, o que eu estou ministrando para você aqui agora, se você estiver presente, isso vai mudar o contexto pela qual você está inserido. Porque essa aula que eu ministro não é tão somente para empreendedor, empresários, pessoas que têm o seu próprio negócio. Muito pelo contrário, é para você, ser humano, que quer se desenvolver como líder, como pai, como mãe, como advogado, como engenheiro, você que quer se desenvolver como professor, como proprietário de uma grande ou pequena empresa, enfim. E Simon Sinek fez essa pergunta, porque essas empresas como a Apple, Harley Davidson, Disney, tinham maiores faturamentos que outras empresas que se equiparavam, vendendo os mesmos produtos que os seus. E ela chegou na seguinte conclusão, Simon Sinek. Simon Sinek, ele criou a metodologia do círculo dourado. E ele fez a seguinte pergunta: o que as empresas fazem? Ou seja, o que nós fazemos? 100% das pessoas das empresas sabem responder o que elas vendem, o que elas fazem. Como elas fazem, ou seja, qual é o seu processo, o que elas utilizam para fazer o que elas fazem, poucas pessoas
poucas pessoas conseguem responder como elas fazem. E o porquê elas fazem, poucas empresas respondem essa pergunta. Na verdade, pouquíssimas empresas sabem responder essa pergunta. Por que elas fazem o que fazem? Por que a sua empresa faz o que faz? Qual é o sentido da sua empresa vender uma roupa? Qual é o sentido da sua empresa vender um calçado? Qual é o sentido da sua empresa vender uma caneta? Qual é o sentido de você vender os seus serviços? Por que você faz o que faz? Por que você levanta da cama todos os dias pela manhã? O que faz você se motivar todos os dias com aquilo que você faz? E foi isso que Simon Sinek chegou na seguinte conclusão. Todas as empresas, na verdade a maior parte das empresas, pequenas, médias e grandes empresas, elas começam atendendo às necessidades dos clientes de fora para dentro. Ou seja, ela responde primeiro o que ela vende, como ela vende. E dificilmente poucas empresas respondem por que elas estão fazendo aquilo. Ou seja, as empresas elas atendem de fora para dentro o cliente. O que é de fora para dentro? Porque de fora ela trabalha o seu racional e lá dentro está o emocional. E já foi mais do que comprovado por tantas ciências, a neurociência, a psicologia positiva e tantas outras ciências que estudam o comportamento humano, que se você e eu, nós compramos algum serviço, adquirimos algum produto, certamente toda decisão que nós tomamos, ela é emocional. E aquilo que é emocional será respondido pelo porquê que você vende. E não o que você vende e como você vende. O que você vende, o que você oferece para o cliente, o que você oferece para o mercado e como você oferece, isso é racional. E as pessoas, pouco elas compram pelo racional. Elas compram a maior parte, 90% das vezes, pelo emocional. E foi isso que Simon Sinek, ele começou a se perguntar e chegou na seguinte conclusão. Que essas empresas, a Apple, Harley Davidson, Disney, elas começam fazendo de dentro para fora. Elas começam levando para o cliente o porquê que elas fazem aquilo, depois o como e depois o que. Veja bem, imagina você se a Apple ela fosse oferecer um produto dela para você, como, por exemplo, aqui no caso um MacBook, um notebook. Imagina que a Apple fosse oferecer de fora para dentro um notebook para você. E ela falaria assim a você, ó. Nós temos excelentes notebooks, excelentes computadores com a interface impecável, maravilhoso, aonde nós levamos uma facilidade em manuseio para você. Ou seja, uma facilidade em como você mexer nos nossos softwares. Você quer comprar um dos nossos produtos? Obviamente, eu e você, nós poderíamos até comprar os produtos da Apple, assim como da Dell, da HP, da Toshiba, enfim, de tantos outros. Porque, de fato, os produtos, eles são concorrentes, os produtos, eles são bons, tá? Mas o que é diferente da Apple para essas outras empresas é que ela responde primeiro o porquê e para depois responder como e o que. Então, vê se faz sentido esta outra forma de vender o produto da Apple para você. E assim o que ela faz. Nós vendemos o que nós vendemos porque nós acreditamos nos nossos produtos. E com a forma com que nós acreditamos nos nossos produtos, a gente acredita que a gente está inovando a cada dia mais. E a gente pode mudar o status quo. Sendo assim, a gente faz alguns produtos de forma diferenciadas, onde a interface dos nossos produtos são totalmente bonitos e impecáveis. Onde nós desejamos e procuramos levar o mais sofisticado software e de melhor manuseio. Você aceita comprar um dos nossos produtos? Olha a forma com que a Apple trata os seus clientes. Ela começa explicando o porquê que ela faz aquilo, acreditando que os seus produtos é de inovação, acreditando naquilo que ela faz, porque quando a gente fala em o porquê você faz aquilo, a gente está falando em suas crenças, ou seja, você tem que fazer com que o seu cliente ele acredite naquilo que você está vendendo. Porque a maior parte das empresas, e aí a gente aborda o como elas fazem isso e o que elas fazem isso, elas acabam persuadindo os seus clientes. Ou seja,
Se você for numa loja de automóvel, uma loja de moto, uma loja de roupa qualquer, enfim, qualquer loja que seja pequena e grande lojas, os seus funcionários, os seus vendedores, eles vão querer persuadir você, ou seja, convencer que os seus produtos são bons. E de fato os seus produtos podem ser bons. Então, eles não apresentam por que eles fazem aquilo, mas eles querem convencer você de que os produtos são bons. E eles não têm que convencer você de que os produtos deles são bons. Eles têm que inspirar a você a comprar os seus produtos. Então a metodologia do círculo dourado pela qual o Simon Sinek ele traz aqui para nós é uma forma de você inspirar aquilo que você faz o outro cliente. Ou seja, o cliente que quer comprar os seus produtos. Quantas empresas que eu estou passando, que eu estou levando treinamento, que eu estou levando consultoria, workshop e tantos outros treinamentos de forma online e presencial, que as empresas não sabem o porquê que elas fazem. Por exemplo, a minha empresa que presta treinamento de consultoria, treinamento de gestão empresarial para outras empresas, eu não falo aquilo que eu faço e como eu faço. Notoriamente, eu vou abordar isso dentro do contexto de venda. Mas, primeiramente, eu falo por que eu estou fazendo aquilo. O porquê eu faço aquilo é porque com a minha metodologia, com a metodologia da Line Instituto, eu consigo salvar a vida de outras empresas. É isso mesmo. Empresas que estão à beira de falência, assim como nessa pandemia agora, estão à beira de fechar as suas portas, eu consigo salvar essas empresas. Eu consigo fazer com que essas empresas elas acreditem no seu potencial, ou seja, no potencial daquilo que elas estão oferecendo para o mercado e consigam faturar mais através daquilo que eu estou oferecendo. Porque eu não estou vendendo nada, eu estou curando uma dor que o meu cliente possa ter, ou seja, que você empresário possa ter. E de fato eu faço isso. E depois eu uso como eu faço aquilo, qual é o processo que eu utilizo para aquilo e o que eu faço, que é a consultoria, o meu treinamento. Eu não sei se aquilo que eu estou falando para você aqui agora faz sentido. Eu gostaria que se você tivesse alguma dúvida, que você depois relatasse para mim, tanto nas minhas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, que é Line Instituto Rio Pardo, Mococa, e no YouTube Felipe Lopes. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o privilégio de ajudar você. E ainda tem um bônus, um convite para fazer para você. Você que assiste esse vídeo aqui agora, se você passa por algum problema dentro da tua empresa, seja financeiro, seja de liderança, seja qualquer outro problema que você está enfrentando hoje dentro da tua empresa, se você não sabe lidar com os seus funcionários, se você não tem metas definidas, entre em contato comigo, porque eu posso ajudar você. Eu posso alavancar as vendas da sua empresa. Eu posso estruturar a sua empresa. Então, resumindo todo esse círculo dourado, inspire as pessoas a comprarem aquilo que você tem para vender. E não tente persuadir as pessoas, porque quem persuade as pessoas, uma hora ou outra, essas vendas elas diminuirão e elas automaticamente elas cessarão. Agora, quando você inspira as pessoas, ou seja, você tem o porquê você faz aquilo, você responde para o mercado o porquê que você faz aquilo que você faz, consequentemente, a sua empresa ela estará sempre no ápice, ou seja, ela sempre estará entre as melhores empresas, dentro do contexto pela qual você está inserido, ou seja, na tua cidade, no estado que você representa e seja no seu país. Espero que tenha feito sentido esta aula. Eu quero desejar mais uma vez um forte abraço a você e muito sucesso naquilo que você tem feito e levado para as outras pessoas, a fim de mudar, com certeza, o universo ao qual nós estamos inseridos. Um forte abraço.